eu falei, ele domina muito a mão, certo? A segunda, o Ás e Rei está perdendo para duas mãos do poker só. Ele só perde para o Ás e para o Rei. Ele vai falar, mas o Ás e Rei está perdendo lá para Valete-Valete porque é coin flip, melhor para Valete-Valete, mas é um negócio desse tamanho. Então o que o Ás e Rei me dá, uma mão com Ás e Rei? Me dá uma certeza que pré-flop, de todas as mãos do baralho, de todas as 169 mãos possíveis do Texas Hold'em, eu estou perdendo para duas. Essa é a força do Ás e Rei. Ou seja, quando você pergunta por que você joga Ás e Rei de uma maneira agressiva? Porque eu posso, com o perdão da palavra, tacar o foda-se, que é muito difícil encontrar alguém que está me ganhando. E aí é uma mão que me permite jogar de uma maneira muito agressiva. E agressiva no quê? Tribetando, forbetando, o cara me tribeta, eu forbeto, pronto para abraçar, porque se o cara tiver rei, eu ainda tenho lá 30% de chance de ganhar a mão, Ás é difícil ele ter, mas se tiver eu estou ferrado e eu vou aceitar, mas contra todo o resto eu estou mais ou menos ok. E se o cara foldar a mão dele, eu ganho algumas fichas do pote que são consideráveis. Então mãos como Ás e Rei, elas vão me ganhar muito dinheiro de vez em quando. Onde é o cenário que uma mão como Ás e Rei ganha muito dinheiro? Tipo, quando você tem jogo pós-flop. Quando eu acerto um Ás ou um Rei, e meu oponente acerta um Ás ou Rei com um kicker pior. Essa é a força de mãos que dominam as outras. Esse é um cenário que acontece muito. Tipo, médio. Não vai acontecer muito assim. Primeiro porque, imagina que eu subi Ás e Rei. Aí alguém lá me pagou de Ás e 10. Tem dois Ases sobrando no baralho. Um desses Ases precisa vir. Não pode vir um flop muito esquisito. Se vier lá, Ás, 7, 8, 9, 5. Não vou ganhar muito dinheiro do Ás e 10, do Ás Valete e tal. E o principal, não pode vir no kicker do cara, porque senão o cara ganha de mim. É um cenário que acontece sempre? Não. Mas quando ele acontece, eu ganho muita grana. Então, primeiro lado, de vez em quando, e aí entra naquilo que eu comecei a palestra falando, de vez em quando com Ás e Rei, quando eu acertar algo que eu estou dominando o meu oponente, eu vou arrumar uma nota. Quando não acontecer isso, eu tenho alguns outros cenários. O primeiro, eu acertei um Ás ou Rei e ninguém acertou nada. Vou ganhar um pote sem showdown. Eu não acertei um Ás ou Rei e ninguém mais acertou nada. Se eu for o cara agressivo da mão, eu vou ganhar. Porque eu vou colocar pressão, os caras não acertaram e vão largar. Terceiro cenário, que é um cenário importantíssimo. Eu estou com Ás e Rei, não acertei nada. O cara acertou alguma coisa, mas eu consegui fazer ele largar. Também vou ganhar. Tipo, último cenário. Eu não acertei nada, o cara acertou alguma coisa e eu não consegui fazer ele largar. Eu vou perder algumas fichas, se eu resolvi blefar naquela situação. Você viu de quantos cenários para uma mão como Ás e Rei são bons para a gente e quantos cenários são ruins? Muitos mais cenários são bons. Só que o que acontece com o cara que ele está começando? Como ele vê muitas dessas mãos fortes e ele espera que ele precisa ganhar todas as mãos, quando ele perde, ele fica frustrado. Quando ele perde, o discurso começa a ser o quê? Não dá para jogar small stakes. Porque eu subi de Ás e Rei, o cara me pagou de 9, 7 off, o flop veio Rei, 8 e 10, aí eu apostei e o turn veio um 7. Aí eu apostei, o cara me voltou, eu não sabia o que fazer, porque o cara joga toda a mão, eu paguei e perdi uma fortuna. Esse cenário acontece pouco, matematicamente. Mas se você confiar na matemática e jogar no cenário dos 60-40, você vai ganhar a mão. No cenário dos 40, que é quando o cara acerta alguma coisa, você ainda consegue tirar o cara de jogo. Para dar um exemplo, bateu lá o flop 9, valete, 2. Você aposta, o cara call. Turn, dama. Então você fala, pô, agora o 10 me dá uma sequência nuts. Você resolve blefar para tentar tirar o valete ou 9. Aí o cara paga porque o cara não larga. River, sei lá, um duque. Você fala, quer saber? Vou blefar mais uma. Você tira o cara do 9. Então você conseguiu, nesses 40 que o cara acerta, ganhar um pote tipo, considerável com uma mão que não era para você ganhar. Isso é a habilidade do jogo. É diferente de pensamentos do tipo assim, eu tô com Ás e Rei, eu vou ganhar quando acertar Ás ou Rei. Eu tô com Ás e Rei, eu vou ganhar quando acertar Ás e o cara não acertar nada. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro para a gente começar essa palestra. Segundo ponto, lembra quando eu falei no começo que a gente joga para ganhar fichas, não para ganhar mãos? Torneios de buy-in barato dão oportunidades para a gente de ganhar fichas que torneios de buy-in caro não dão. Quantas vezes vocês já não falaram? Fulano que eu conheço não larga uma mão se acertou alguma coisa. E quantas vezes vocês já apostaram com o segundo par da mesa contra o cara que não larga nada? Ou quantas vezes
vocês já falaram sobre... Joguei com um cara e o cara ficou pagando com a broca até o river. E aí o cara acertou com a broca até o river. E você fala como se isso fosse ruim. E você não percebe o quê? Pensando de maneira lógica. Se um cara paga com uma broca até o river, a broca, qual que é a definição da broca? É um draw de 4 altos, certo? Então ele tem 4 altos para acertar o jogo dele. Então pensa lá, o flop 7, 8, rei, o cara está te pagando lá de 4 e 5. Então o cara está pela broca do 6. Se não vier o 6, ele não tem nada na mão. O melhor cenário que ele pode ter é acertar um 5 ou um 4 e ter lá o quarto par da mesa. Aí uma vez você estava lá de ais apostando, bateu o 6, você apostou no river, o cara te chovou, você pagou lá e ele apresentou 4, 5. Se ele acertou essa broca, tipo, então a gente faz as contas, 4 altos, a conta de flop para turn, ou de turn para o river, a gente pega o número de altos, multiplica por 2 e soma 2, para saber a porcentagem de chance de bater essa quantidade de altos. Então, se ele tem 4 altos, a chance de bater a broca dele no river é de 10%. Então, 2 vezes 4, 8, mais 2 a 10. Se ele acerta a broca 10% das vezes, ele erra a broca 90% das vezes. Se ele erra a broca 90% das vezes, como que você ganha dinheiro dele? A mais óbvia é a que vocês já sabem. Tipo, não, quando eu tenho o jogo e ele não acerta a broca. Eu fiz ele pagar a broca, ele errou e eu vou ganhar dinheiro dele. Só que tem uma outra coisa que dá para fazer que vocês não fazem, sabe por quê? Pelo medo do cara sempre ter jogo. Como o fato do cara jogar qualquer 2 cartas e não largar nada, significa que ele chega no river com o jogo pronto. Vocês não blefam o river contra caras que dão call na broca. Pensa essa situação que eu falei, o flop é lá, reis, 7, 8, 2, se apostou, o cara não está largando o 4, 5 dele, porque ele paga na broca e não vai largar mesmo. Quando bate o 3, se você tivesse porra nenhuma na mão, você poderia blefar ele. Porque não é um cara que paga no flush draw que não larga, que paga na broca que não larga. Quantas vezes vocês blefam o river contra caras que não largam nada? Ou contra o cara que paga com o terceiro par, e quando chegar no river, ele só vai pagar com o terceiro par se melhorar a board para ele. Porque você pode falar assim, então vamos assim, o cara não larga nada, bueno. Então, às vezes, se eu tentar tirar o cara da broca que errou, então vamos mudar de broca. No rei 7, 8, o cara tem 9 valete. Então ele está na broca do 10 e o 9 valete lá de um par de valor médio que ele pode acertar no river. Aí você fala assim, bueno, se eu tento tirar esse cara da broca, eu corro o risco dele me dar call com 8 e não largar. Tipo, quantas vezes você para e pensa isso? Agora, é fácil o cara dar o terceiro call com 8? Não é. E mesmo que ele dê o terceiro call com 8, às vezes no river tem rei-rei, você tem ás-ás, você tem ás e rei, você tem rei e dama. E se você sabe que é um cara com potencial de dar call com 8 no river, você tem a obrigação de apostar com o quê? Com 9-9, com 10-10, com valete-valete, com dama-dama. E quantas vezes numa mão de pôquer, você subiu lá dama-dama, bateu o flop rei 7-8 e você apostou as 3? Nenhuma. A cabeça do jogador sempre fica assim, mas e se ele tem o rei? Se ele tem o rei, eu vou apostar e eu vou perder. Mas você não acabou de me falar que esse cara não larga o 8? Então assim, você se ferra quando ele tem o rei, mas você ganha quando ele tem o 8. Você ganha quando ele não larga uma broca no flop, quando ele não larga uma broca no turn. Então qual que é a diferença? Nós que entendemos isso e não jogamos com medo de, perder uma mão, o medo de perder uma mão é o quê? Você pega lá e fala assim, eu subi com dama-dama e bateu o flop rei 8-7. Aí a primeira coisa que você fala assim, pô, vem tão pouco dama-dama pra mim, e quando veio o dama-dama, bate um rei no flop. Contra esse cara que não larga nada. Então você subiu lá, o cara defendendo o big, você já tá vendo o cifrão. Você já tá lá falando assim, eu vou arrumar a fortuna agora, porque o cara não larga, eu nunca vi esse cara largar uma mão. Eu tô com dama-dama, qualquer broca ele não vai largar, qualquer par. Se ele não acertar nada, ele vai tentar me blefar. Na tua cabeça, o dama-dama é uma garantia de ganhar dinheiro. Mas bate um rei no flop, um rei das 13 cartas do baralho, bate um rei, que eventualmente dá para esse cara uma mão que ele te ganha, e você fica com medo. Você para de mirar o resto. Então o que a gente faz? Quando a gente joga pôquer, tem um conceito que é muito importante, que é o seguinte, a gente não joga a nossa mão, a gente joga o nosso conjunto de mãos contra o conjunto de mãos do cara. O que é isso? Eu jogo meu range contra o range do cara. Então se você pega e fala assim, não, mas esse cara, ele dá call de rei 4 do big. Então quando você apostar no rei 8 e 7, às vezes você vai se ferrar quando ele tem rei 4.
Só que se ele tem rei 4, sabe que mãos que eu tenho às vezes? Ás e rei, rei e dama, rei e valete, rei e 10, rei e 9. Se eu estou no botão, cutoff, rei 8 suited, rei 7 suited. Ou seja, se eu começo a mão com mãos mais fortes que esse cara, eu vou terminar a mão com mãos mais fortes que ele. Então eu não preciso ficar com medo de, tipo assim, quando eu tenho dama-dama e esse cara tem rei 4, eu me ferrei. Porque eu estou protegido por quando eu tenho rei valete. Esse conceito vocês entenderam? Porque esse conceito é meio complicado para quem está começando, mas ficou claro? Ficou claro como que esse conceito está conectado com aquele nosso primeiro conceito, que a gente não joga para ganhar todas as mãos, a gente joga para ter lucro no longo prazo? Então o fato desse cara pagar com o rei 4, primeiro significou o quê? Que ele vai errar a maioria dos flops. Porque mesmo quando ele acertar alguma coisa, às vezes vai vir lá 4, 10 e 9. E ele não vai ter como se virar no flop 4, 10 e 9 com o rei 4. Porque a gente tem lá 9, 10, as overcards, é um board bom para blefar ele, mãos boas de blefe, nossa, como rei valete, dame valete, 7, 8, tem overcards, ponta para sequência. Então muito difícil que o par lá embaixo chegue ao final da mão e consiga se apresentar e falar, olha, eu sou bom. Porque nas situações onde o par de 4 for bom, provavelmente a gente, por saber que esse cara paga com muita coisa, a gente tentou blefar ele até o final, ele vai acabar foldando. Porque vai vir tipo uma dama no turn e um 6 no river. Eu quero ver o cara pagar com o quinto par. Então eu não estou preocupado com o rei 4 matando a minha dama-dama. Porque no dama-dama eu falo, beleza, me ferrei. Tó, você vai arrumar um dinheiro porque eu vou apostar as 3 e você não vai largar quando bater o rei. Mas quando bater o 4, eu vou arrumar fortuna quando eu tenho lá ás e rei que não bateu nada. Ou seja, o que isso significa? Que eu estou roubando a equidade dele. Roubar a equidade dos outros é um dos principais conceitos do poker. Significa o quê? Eu estou ganhando mãos que não eram para eu ganhar. Porque equidade é o quê? Quando o cara tem um jogo que tem mais chance de se apresentado ser melhor que o meu. Exemplos clássicos de roubo de equidade. Eu subi lá, valete rei. O cara pagou de 4-4. Bate o flop 10-9-5. O 4-4 é favorito nessa mão. Ele tem mais de 50% de equidade contra o meu rei valete. Mas se eu aposto o rei valete, o 4-4 larga. Aí que está a habilidade do poker. E eu encontrar situações onde os caras não têm equidade melhor que a minha e tirar o cara. E situações onde eu tenho equidade maior que o cara e não tirar ele. Pelo contrário, convencer esse cara a colocar a ficha no pano. É mais ou menos isso que a gente faz o dia inteiro. Só que as mãos vão ficando mais complexas, o cenário para você reconhecer que você tem equidade é diferente, as pessoas tentam se enganar, então o poker vai mudando para esse lado. Então, agora que a gente já passou por 2 pontos, e vamos recapitular esses 2 pontos. O primeiro é, a gente não joga para ganhar todas as mãos, mas a gente joga para quando a gente estar na frente, extrair o máximo. E o estar na frente é nosso range contra o range do cara. Ou seja, se eu tenho dama-dama, e é a mão que eu estou jogando agora, e o range do cara no flop rei 8-7 vai me dar call com o rei, com brocas, com 2 pontas, com 8 e com 7, alguém tem alguma dúvida que eu preciso apostar? Se é um cara muito ruim? Tá todo mundo certo aqui? Aí qual que é o nosso trabalho? Entender, de acordo com como o board vai mudando, ou seja, qual carta bate no turn, qual carta bate no river, se essa equação da aposta por valor ainda é favorável para a gente. Ou seja, quando bater lá um 10, aí a minha pergunta é, o 10 é uma carta boa para eu apostar com o dama-dama? O que vocês acham? É uma carta mais difícil. Porque assim, o 10 para mim vai fazer esse cara foldar alguns sets. Mas vamos analisar quais sets esse cara pode ter, certo? O 7 é o par mais fraco, que ele dava call no flop, não dava? Os sets que as pessoas jogam, elas não jogam 2 e 7, jogam? Elas não jogam 3 e 7, elas não jogam 4 e 7. O 5 e 7, se é um cara que muita gente joga muitas mãos, ele começa a jogar, certo? Então lá, o cara tá com 5, 7 suited, ou um 5, 7 no big, um desses caras, que é os caras que vocês dão exemplo demais, que é, esse cara nunca folda nada, 5, 7 off do big ele vai completar. Então 5, 7 off, eu acho que ele folda. Mas o 6 e 7, quando o board é rei, 7, 8, 10, ele é par e broca. Par e broca os caras não largam. Porque muitas vezes o cara não larga nem broca. Imagina par e broca. Então, do 6 e 7 eu consigo ficha. O 7 e 8 é 2 pares, mas talvez teria me dado raise. Então, não vou considerar muito. Beleza? O 7 e 9, que é um outro 7 que não são 2 pares, é par e 2 pontas agora.
vai dar call sempre, concordam? E meu dama-dama está na frente. Então, mais um que eu tô bem. O 7-10 agora virou 2 pares. Então, um que eu estou perdendo. Certo? O 7 valete, que o cara defendeu no big, porque 7 valete o cara vai defender, é par e broca. É mais um que vai dar call que eu vou estar na frente. Se a gente for fazer essa conta, a mesma conta, para o 7, para o 8 e para os 10 que ele pode ter, porque esse cara pode ter 10 e valete que pagou na broca no flop, 10 e 9 que pagou na broca no flop, eu vou chegar à conclusão que a maioria dos 7s, a maioria dos 8s e a maioria dos 10, pelo board ser conectado, me pagam mais uma. Então eu tenho valor para ganhar com dama-dama. É óbvio que se você chegar assim, beleza, e os reis, bueno? Os reis eu me ferro para todos. Porque eu me ferro para rei dama, me ferro para rei valete, me ferro para rei 10 que virou 2 pares, para rei 9, para todos os reis que ele tiver. Mas se somar as mãos, vão ter mais mãos que eu estou na frente do que mãos que eu estou perdendo. Então eu preciso apostar por valor esse dama-dama. Mas é o tipo de aposta que vocês não fazem. Porque vocês jogam pensando assim, esse dama-dama, já que agora bateu o rei que esquisitou, se eu chego no showdown e ganho uma de valor, tá ótimo. Então a estratégia vira, deixa eu dar check no flop, aí se ele dá check no turn, ele não tem o rei. Aí se ele não tem o rei, aí eu aposto. Você não precisa saber se ele tem o rei ou não. Você tem que jogar contra o range inteiro dele, contra todas as mãos que ele pode ter. E aí, óbvio, se no meio do caminho você apostou, tomou raise, você sabe que provavelmente ele está com uma mão maior que a sua e você larga, sem problema nenhum, entendeu? Da mesma maneira, bateu o 10 no turn e eu estou apostando com as, o cara me deu raise, eu vou parar e pensar, com que mãos que esse cara daria raise? Se eu acho que a maioria das mãos são mãos que ganham de as, 2 pares para cima, então lá, o 10 e 8 que fez 2 pares, o 10-10 que trincou, o rei 10 que fez 2 pares, e ele não tem blefe, ou não tem mãos piores que a minha que façam isso por valor, então, por exemplo, se eu tenho as no rei 8, 7, 10, e eu apostei turn, e eu não acho que o cara daria raise com as e rei ou com rei e dama, eu vou pegar meu as e vou largar. Então, qual que é a principal vantagem que a gente tem quando a gente joga buy-ins baratos? O jeito que os jogadores jogam as mãos é muito transparente. Por ser muito transparente, a nossa vida fica muito fácil. Então, não existe esse argumento que as pessoas falam que é quando eu jogo um buy-in barato, não dá para saber o que os caras fazem. É o contrário. Quando você joga o buy-in caro que você não sabe o que os caras fazem. Porque eu vou dar um exemplo de como eu jogaria algumas mãos do Big Blind aí. Então você subiu lá de dama-dama, ou de as e rei, ou de as, sei lá. O seu range aí, você subiu numa posição e eu defendi do big. E bateu esse flop rei 8-7. A primeira coisa que me vem na cabeça quando bate esse flop rei 8-7 é talvez eu consiga tirar meu oponente da mão aí. Importa muito o que eu tenho? Mais ou menos. Mas por quê? Porque eu sei que no flop rei 8-7 tem chance de, primeiro, esse flop já me acertar, o meu range, não a minha mão exatamente, porque no Big Blind eu vou defender rei 8, rei 7, 8 e 7, 8 8, 7 7, ou seja, eu tenho mãos que a hora que tiver uma confusão na mesa, que eu der check raise, beta turn e shova river, o cara vai ficar lá, encucado. O bueno pode ter essas mãos. Por eu ter consciência que eu tenho essas mãos fortes, eu coloco algumas mãos que eu posso blefar. O que é colocar algumas mãos que eu posso blefar? Quando eu tiver 9 e 10 nesse flop, você vai ver que eu vou dar check raise muito aí. E aí eu quero ver o que o cara faz com rei e dama. Porque o call com rei e dama no flop é fácil. Difícil é quando for esquisitando o board. Quando vier as no turn, quando vier 6 no turn, quando vier um monte de coisa aí que pode esquisitar. Algumas que me dão uma mão melhor que a dele, outras que dão cartas que vão assustar esse cara. Ou seja, eu vou pegar o meu 9-10 e eu não estou jogando o meu 9-10 check call para ver se bate. Não, eu estou jogando meu 9-10 para tentar tirar você de uma mão melhor. E ao mesmo tempo, quando eu der check call com algumas mãos médias, então imagina que eu peguei lá 8 e 9. Então bateu o flop rei 8-7, eu falo, eu não preciso da check raise com 8 e 9, porque eu tenho um par para apresentar. Que talvez seja bom contra as e dama, as valete, as e 10 que está apostando. Então eu vou dar check call só. Aí bate um 10 no turn. Então agora eu fico com um par e 2 pontas. Aí eu dou check de novo, aí o fulano vai lá e aposta. Quando esse cara vai, pensa e aposta, a minha cabeça já está assim, peraí, o que será que ele aposta aqui? Ele aposta as as? Acho que ele aposta. Ele aposta as e rei? Acho que aposta. Ele aposta rei e dama? Acho que aposta. Ele aposta rei e valete? Acho que aposta. Ele aposta os monstros, tipo trinca, 2 pares? Aposta também. Mas eu cheguei à conclusão que tem mais combinações de mãos que assim, apostam, mas não são monstro, do que mãos que apostam e são monstro. Então eu posso blefar. Então o que eu faço com 10 e 9 nessa situação? Eu dou check raise no turn.
E o fato de eu dar check raise no turn, e vocês não sabem que eu dou check raise no turn quando eu estou fazendo essa mão, vocês não conseguem olhar e falar, cara, eu acho que o Bueno, se tiver com 10 e 9, ele dá check raise, então eu vou apostar com o meu rei valete, para apostar e dar call mesmo no check raise e deixar ele blefar o river, porque eu vou pegar... Não tem esse pensamento. É muito mais complexo os motivos que me fazem fazer uma jogada do que um jogador de limite baixo. Então, qual que é a vantagem que vocês têm contra o jogador de limite baixo? Esse 10 e 9, que é uma oportunidade boa para blefar um Ás-Ás, e por que ela é boa? Porque o 10 conecta no nosso range do Big Blind, então o 10 me acerta. Eu já tinha algumas mãos que podiam ser muito fortes. 7-7, 8-8, rei 8, rei 7. Bate o 10, conectou com 9 valete, que eu dei call na broca no flop, que às vezes um call eu vou dar. Conectou com 10 e 8, que virou 2 pares. Com 10 e 7, que virou 2 pares. Com 10 10, que eu não quis tribetar. Me deu uma série de mãos fortes que o Ás-Ás agora vai pegar e falar, puta que eu pariu, esse 10 me ferrou. E aí esse 10 me ferrou, então agora eu dei o direito de blefar esse 10 e 9. E eu exerço esse direito de blefar o 10 e 9. E os jogadores de limite barato, eles não exercem esse direito de blefar o 10 e 9. O cara pega o 10 e 9, ele dá check call para tentar acertar o draw. E a maioria das vezes ele erra o draw. Então isso cria no cenário uma chance de você pegar e falar, quer saber? Agora eu vou blefar o river, porque se o cara não me deu check raise até agora, ele está fraco, então ele não aguenta a pressão, ou eu vou apostar o river por valor tranquilamente. Então, a principal diferença que a gente tem de limites baratos para limites caros é que em limites baratos é muito mais fácil extrair valor dos outros jogadores do que de limites caros. Porque nos limites caros, os caras não são trouxas de ficar pagando para acertar, ou pagando com o jogo fraco. A gente ou folda o jogo fraco no momento que o range do cara parece forte, ou se a gente tem a oportunidade de blefar com o jogo fraco, a gente blefa com o jogo fraco. Ou seja, o cara vai apostar para tirar valor seu e você blefa o cara. Essa é a diferença crucial. Para dar um exemplo prático de uma mão que eu joguei no BSOP, que é a diferença de jogo caro para jogo barato. A mão no Six Max lá de Foz. O cara sobe do TG da mesa Six Max, que na verdade é um MP, e eu dou só call no Big Blind com Ás e Dama. Aí bate flop, valete 9 e 2, eu check, não, valete 9 e 4, Rainbow, sem flush draw. Eu check, o cara aposta, eu dou call. E por que eu dei call aí? Eu ia falar, pô, a mão é meio estranha, você não tribetou Ás e Dama pré-flop, você deu só call, bate flop valete 9 e 2, que você não acertou nada, você dá só call. O que está passando na sua cabeça? Na minha cabeça está passando o seguinte, todas as vezes que bater uma carta no meio de campo, contra aquele cara que está subindo no começo da mesa, o flop é meu, o board é meu. Por quê? Porque vai conectar muito com alguns valetes que eu tenho, alguns noves que eu tenho, algumas quedas para sequência. Então, se você parar e ver do 7 até o rei, todas as cartas são ruins para o cara. Porque o 7 completa lá 10 e 8, 9 e 7, valete 7 suited que eu defendi no Big, um 7 7 que eu dei um call, o 8 é mais ou menos a mesma coisa, completa as mesmas mãos, até o rei completa tudo isso contra mãos de um par, que é o tipo de mão que o cara está subindo no começo da mesa. E se bater Ás, eu ainda estou protegido porque eu tenho Ás. A Dama, se bater a Dama, eu virei valor, então eu vou poder jogar pelo valor da minha mão. Então esse cara praticamente não tem turn bom para ele. Turn bom para ele é do 6 para baixo. E eu tenho 2 chances de bater essas cartas que eu posso tirar uma mão grande. Aí eu dou check call no flop e o turn bate um 7, que é uma carta excelente para mim, porque é uma carta que está aqui, que nem eu falei, conecta 10 e 8, conecta 7 7, 9 7, valete 7 suited e tal. Aí eu meso, e o cara vai lá e aposta. Quando esse cara vai lá e aposta, qual é o erro que ele comete? Ele está fazendo uma aposta que faria sentido num torneio de buy-in barato. Por que faria sentido num torneio de buy-in barato? Porque quando o cara aposta num flop valete 9, 4, 7, esse cara está demonstrando muita força. E se ele está demonstrando muita força, é porque o range dele é carregado de mais mãos fortes do que de blefe. Porque pensa assim, não é uma textura muito favorável para mim essa, valete 9, 7, do que eu defendi no Big Blind? Então, para ele apostar, ele tem que estar com o range carregado de mãos de valor e pouco de blefe. Se o range dele é carregado de mãos de valor, pouco blefe, e eu não sou trouxa, sabe o que eu não vou fazer? Pagar. Se eu tenho, por exemplo, 9 e 8 aí, você não vai me ver pagar. Porque se eu pago, eu vou ganhar do quê? Vou ganhar do 10 e Dama que ele resolveu blefar as 2 pontas? Pouco. Eu vou ou foldar, ou se for uma carta que fortaleceu muito o meu range, eu vou blefar. Que é o que eu fiz. O cara postou lá 14 mil fichas, estava já meio que quase reta final do Six Max. O
cara aposta 14 mil fichas no turn, o pot já estava grande, porque tinha raise para flop, bet flop e tal. O cara aposta 14 mil, chega ação em mim, aí eu tenho que parar na minha cabeça e pensar, o que eu faria se eu tivesse 10 e 8, 7 7, 7 9, 7 valete, 9 9 que eu slow playei no flop, que eu não quis dar raise no valete 9 4. Qual size que eu faria? Aí eu cheguei à conclusão que eu faria 35 mil, então eu fiz 35 mil. Fiz 35 mil, o cara pensou a vida e foldou as ais. Então, essa é a diferença de um torneio de buy-in barato para um torneio de buy-in caro. No torneio de buy-in barato, é boa essa aposta de as-ais. Porque o cara aposta as-ais, o cara vai ter 9 e 8 e vai pagar. Para tentar acertar a broca, ou flush draw, sei lá, o que o cara tiver. Num torneio de buy-in caro, que um cara entende esse conceito que eu falei, que se o cara tem pouco blefe e muito valor, eu não vou dar call. Eu vou ou foldar, mas eu tenho lá 9 e 8. No valete, 9, 4, 7. Então eu tenho par e broca. Se eu tenho 9 e 8, a primeira coisa que eu sei é que eu não vou pagar. Porque se eu pagar, eu não tenho como ganhar a mão quase. Só se eu acerto uma carta. Então eu vou chegar a seguinte, eu vou agora me perguntar. Eu consigo tirar esse cara da mão dele? Se eu achar que eu consigo, porque eu posso representar e esse cara tem capacidade de largar a mão dele, aí eu blefo. Se eu achar que eu não consigo, eu largo. Mas esse cara nunca arruma a ficha minha. Essa é a principal diferença. Então as pessoas, quando vão evoluindo no poker, elas vão pegando experiência, elas conseguem entender que em torneios de buy-in mais caro, arrancar a ficha dos caras é difícil, porque os caras não são trouxa. Torneio de buy-in barato é fácil. E aí entra o terceiro conceito, que é o conceito, para mim, dos mais importantes quando você vai jogar torneios de buy-in barato. Quando você joga muitas mãos antes do flop, então, se vocês já viram o pessoal jogar em Twitch, fazer transmissão de reta, ou vocês já ouviram um pouquinho sobre Hold'em Manager, você já deve ter visto que o pessoal tem umas estatísticas de quantas mãos que uma pessoa joga antes do flop. Então, para fazer uma conta, algo médio para um jogador agressivo é jogar tipo 20%, 21% das mãos numa mesa de 9 pessoas. Tipo, jogar algumas mãos dessa de uma maneira um pouco mais calma, mas a maioria das mãos agressivamente, seja por valor ou algumas por blefe, semi-blefe. Essa é mais ou menos a porcentagem. Se um jogador joga 30% das mãos, 40% das mãos, sabe o que isso significa? Que ao final das 5 cartas que baterem, esse cara não vai ter jogo forte o bastante para segurar a pressão. O que acontece? Quando você joga 20% das mãos, você joga algumas mãos que, sabe, elas viram muito forte numa frequência tal, que viram semi-forte numa frequência tal, que viram médias numa frequência tal e que viram fracas numa frequência tal. Você soma tudo isso e fala, beleza, se eu jogo essas 20% das mãos, tá ok. Da onde que surge esses 20% das mãos? Simplificando. Imagina que eu começo para construir o meu range de mãos que eu vou jogar antes do flop e falo assim, eu vou jogar as-ais. Então, se eu jogo as-ais, que eu sei que é uma mão que quando eu receber eu vou jogar ela, eu ganho o direito de jogar uma mão fraca. Por quê? Porque imagina que eu vou levar ao extremo isso aqui. E eu vou jogar as-ais, mas vou jogar também 7-2 off. Eu vou jogar só essas duas mãos. Tem como alguém jogar contra mim na hora que eu entrar numa mão? Não tem. Porque quando eu entrar lá, eu tenho ou as-ais ou 7-2. Se o cara tem rei-rei, o que ele faz? Ou seja, as pessoas foram construindo ranges a partir desse princípio. Sem, é óbvio, precisar ir até o 7-2. Mas o cara pega e fala assim, eu tenho as-ais aqui, então eu vou colocar o 10 e 9 suited. Agora eu tenho rei-rei, então eu vou colocar o 10 valete suited. Eu tenho dama-dama, eu vou colocar o tal. Ou seja, você construiu um range de mãos de valor, mãos de blefe, mãos médias, que chegou lá em 20% das mãos, mais ou menos, que a gente joga na média. Óbvio que a gente joga menos do começo da mesa, mais do final, mas na média vai meio que dar isso daí. Então, quando um cara joga 30% das mãos, para onde ele está expandindo essas mãos? Para as mãos fracas. Porque não tem algo melhor que o as-ais para expandir. Então, se ele expande para as mãos fracas, esse cara tem duas soluções em como jogar essas mãos. A primeira, que é a solução lucrativa que a gente usa. Porque em determinadas mesas eu jogo mais de 20% das mãos. Mas quando eu jogo essas 10% a mais, 5% a mais, eu jogo muito para frente. Porque eu preciso blefar com elas. Porque eu não vou ter lá, tipo, como no final do apresentar lá o 7-5 suited em geral e ter uma mão boa bastante para ganhar. Mas eu confio que quando eu jogar o 7-5 suited eu vou conseguir tirar o cara de algumas mãos, o pessoal folda. Ou se é os caras muito ruins, são caras que se eu acertar vão me pagar muito dinheiro. Mas eu tenho a estratégia de blefar mais ou tentar extrair valor quando eu acertar alguma coisa com essas mãos especulativas. O segundo jeito que as pessoas fazem é o jeito ruim. Porque o cara expande a quantidade de mãos e joga quando ele acertar. O que isso acontece? Que ao final das 5 cartas, ele não vai ter nada. É por isso que a estratégia que eu começo a palestra é blefem muito
contra os caras que jogam muitas mãos. E a ideia, geralmente, que vocês têm é um trauma de uma vez que esse cara acertou o jogo. Porque é a vez que aquela mão foi apresentada. E o jogador de pôquer que está começando, como ele não tem uma base teórica, como ele não pegou ainda e teve uma vivência, passou muito tempo, tomou muita porrada do jogo ainda, foi estudar mesmo papel e caneta, com programa e tudo mais, ele fica muito orientado pelos resultados que aconteceram, pelas situações que se apresentaram para ele e como que ele se ferrou nelas. E ele não vê as fichas vindo para ele quando ele de fato tinha jogo e o cara não acertou nada. Mas aquela mão que o cara tinha Ás e Rei e o cara acertou 2 pares no river, fica lá, como se fosse uma tatuagem no cara. O cara não vai esquecer aquela mão por muito tempo. Então, como o cara não esquece aquela mão, porque ele não tem um conceito matemático para entender que essa mão vai acontecer poucas vezes, na cabeça e no psicológico do cara que está jogando o torneio de bem barato, ele acha que isso acontece sempre. E se ele acha que isso acontece sempre, ele acha que o oponente dele, que é um cara ruim, sempre no river vai chegar com algum tipo de jogo. Ou é o top pair que não vai largar, ou é o segundo par que não vai largar, ou é o par que era terceiro par mais virou 2 pares. E aí, por causa disso, você não blefa no river e você não aposta por valor com mãos médias no river. Mas se a gente viu que caras que jogam muitas mãos, que é a característica de torneios de bem barato, caras jogam mãos além do que eles poderiam. O cara entra de 7, 9 off, o cara entra de 5, 6 suited quando ele não poderia, o cara não larga um Ás pré-flop. Esses caras, por chegarem no river com mãos fracas, são vulneráveis no river. São vulneráveis no river para 2 coisas. Para aposta de mãos por valor que são melhores que as mãos fracas e para blefe de mãos que consigam tirar as mãos fracas. Não é claro isso? Mas o que impede as pessoas de conseguirem sacar isso? Esse pensamento de, eu sou um coitado, cara, porque sempre que eu jogo, o cara acerta jogo. Não é, cara, isso é um jogo de matemática. Se você estuda matemática, essa matemática que eu apresentei para vocês, vocês vão ter plena consciência que pessoas que jogam muitas mãos não tem como aguentar a pressão no river. Então fecha o olho e senta o cacete no river dos caras, que os caras não têm o que ter. Aí qual que é o segundo ponto disso tudo? Quando você tiver mais evoluído no jogo, você vai começar a ler texturas. Então você vai saber, assim, nesse tipo de flop, esse cara tem mãos que largam no river. Nesse tipo de flop, o cara não tem mãos que largam no river. Exemplo, eu subi, o flop bateu Ás, 4 e 4. Bueno, você vai apostar esse flop por valor? Vou. Você vai apostar esse flop por blefe? Vou também. Você vai blefar as 3 nesse flop? Difícil. E por que é difícil? Num flop Ás 4-4, o que me paga nesse flop tem cara do quê? Tem cara do Ás, num 4 que slowplayou. Por quê? O 10 e valete, que num flop 2, 6 e 7 às vezes me paga, que tem uns caras que não largam 10 vala nem no flop 2, 6 e 7, no Ás 4-4, larga sempre. O cara vai pagar o quê? Pô, já bateu o Ás no flop, cara. Você vai buscar o quê? Tentar acertar o segundo par, o cara larga o 10 valete. Então eu blefo muito nesse flop, mas depois que eu tomo call, eu falo, opa, o Ás esse indivíduo não larga. O 4 menos ainda, então eu paro de blefar. E aí todas as minhas apostas no turn e no river, nesse tipo de textura, vão ser apostas por valor. Aí vai falar, bueno, até onde você apostaria por valor? A minha conta vai ser assim, esse cara paga com todos os ases? Paga. Qual Ás que ganha da maioria dos ases? Então, vou fazer a minha conta lá. O Ás e Rei ganha da maioria dos ases? Ganha. O Ás e Dama ganha da maioria dos ases? Ganha. O Ás e Vala ganha. O Ás e 10 ganha. O Ás e 9 ganha. No Ás e 8, eu já estou começando a ter que fazer leitura. Então, o Ás e 8, eu vou pensar. O Ás e 8 perde para o Ás e Rei. Perde. Mas ele tem Ás e Rei? Será que ele tribetaria o Ás e Rei? Será que ele daria só call pré-flop de Ás e Rei? Eu vou ter que responder essas perguntas. Se eu chego à conclusão que ele tribetaria Ás e Rei, Ás e Dama, Ás e Valete, porque eu já vi ele fazer isso no passado, aí eu aposto o Ás e 8. Porque eu perco só para o Ás e 9, para o Ás e 10. Então você vê como o jogo não é difícil, desde que você esteja disposto a apostar muita coisa por valor. Agora pega a outra situação. Imagine que você apostou por valor nesse flop, você apostou no flop lá Ás 4-4 por algum motivo com Rei-Rei. Por algum motivo você apostou. Não era para ter apostado, mas você apostou. Aí o cara deu call. Aí o turn bate, sei lá, um 7, check. O river bate um 3, ele check. E aí, você aposta com o Rei-Rei no river? Você deveria pelo menos cogitar apostar. Eu não sei se você vai apostar. Mas por quê? Se ele tem o 4, ele dá esses checks todos? Difícil. Tipo, ele pode pegar e pensar assim, eu vou dar o check call no flop para enganar ele. Mas depois do check no turn, esse cara não vai dar check no river nunca.
Porque o maior medo que jogador iniciante tem, Donkey tem, que joga torneio de buy-in barato, não que quem joga torneio de buy-in barato é Donkey, eu jogo também. Mas cara que, sabe, frequenta o torneio de buy-in barato e é ruim, eu tenho uma mão grande. Se esse cara dá check atrás no river, eu não ganho nada. Então, quase todas as vezes que vocês enxergarem linhas que sejam, se apostou, o cara deu call. Se apostou, o cara deu call. O river, o cara saiu atirando, ele tem jogo. Porque esse cara tem um medo, tipo, irracional de você dar check atrás. O cara não pensa em range e fala, não, se ele der check atrás, provavelmente é porque ele não tinha nada. Então, sabe, eu vou dar check mesmo, porque se ele não tem nada, eu não vou ganhar nada apostando. Não, o cara fica assim, deixa eu sair atirando, porque vai que esse cara dá check atrás com o jogo e eu não ganho nada. Então é difícil ele ter o 4. Da mesma maneira que é difícil ele ter o Ás com os dois checks que ele deu. Então, se é difícil ele ter o 4 e é difícil ele ter o Ás, que ele também vê com uma mão forte, o que dá check call nesse flop, Ás 4-4, que não é Ás e não é 4-4, é tipo 9-9, 8-8, 7-7, que o seu rei-rei, o seu dama-dama está na frente. Então, você deveria cogitar, pelo menos, apostar o river. Às vezes você não vai apostar porque você não tem certeza dessa leitura. Você não tem certeza se esse cara apostaria o river de Ás e 2. Até você pode dar check. Não, deixa eu ver, deixa eu conhecer o cara um pouco mais. Mais do que você precisa cogitar, você precisa cogitar. Então, eu queria complementar. Isso aqui eu não sei com quanto tempo que a gente está. Deixa eu ver aqui. A gente tem tempo ainda. Eu queria complementar que a maior habilidade que bons jogadores têm para jogar torneios de buy-in barato e que jogadores fracos não têm é a capacidade de extrair valor máximo. O que significa a capacidade de extrair valor máximo? Quando o baralho foi legal com você e te deu uma mão boa, te deu uma mão forte numa situação onde o oponente também tem alguma mão, o jogador bom tira a máxima quantidade de fichas. O jogador ruim arruma motivo para, sabe, deixa eu me proteger. Porque o jogador ruim não está pensando na quantidade de fichas. Ele está pensando em ganhar a mão. Então ele fica assim, cara, se eu aposto e esse cara me dá raise, eu largaria. Então não vou apostar. Quando a gente aposta é para tomar call. Então quando a gente joga contra caras fracos, você não tem noção quanto a gente aposta. E você não tem noção quanto que a gente fica torcendo para tomar call e não tomar raise. Mas eu não deixo de apostar por causa disso. Exemplo clássico, principal exemplo que acontece quando vocês estão jogando contra caras fracos. Bateu o flush draw do cara. Ou bateu o flush draw. Por que você acha que esse cara tem o flush draw? Tem 1 milhão de mãos diferentes no baralho para o cara ter. Mas você sempre acha que o cara tem um flush draw. Exemplo óbvio disso. Bateu lá o flop Ás, 8 e 7, você tem 7-7. Então você está gigante. Mas tem um flush draw no flop. Então você subiu, o cara deu call lá em posição, aí você bateu 7-8 Ás com 7-7, flush draw, você fala, meu Deus do céu, esse flop vai me deixar rico. É o pensamento de vocês, é o pensamento meu quando eu tenho 7-7 e bate esse flop. É arrumei uma fortuna. O cara não vai largar o Ás, o cara não vai largar o draw, o cara não vai largar o 8, ele tem uma quantidade absurda de mãos para me pagar, sonho aqui. Se o cara acertar alguma coisa, eu ainda tenho aí, pode dobrar o river, eu fazer um full e arrumar a fortuna. Então, eu vejo essa mão e falo, essa mão vai me dar muito dinheiro. Na média, essa mão vai me dar muito dinheiro. E você vê que a construção do meu argumento pelo qual eu estou falando que essa mão vai me dar muito dinheiro é porque esse cara me dá call com o Ás, esse cara me dá call com o 8, esse cara me dá call com algum par médio aí entre o Ás e o 8 que ele só fletou, ele me dá call de flush draw, ele me dá call de 2 pontas. Aí você aposta, o cara dá call. Aí o Tani veio 2 de copas e completa o flush draw. Instintivamente, você dá check. E aí você dá um check que é tão sem sentido que o único sentido dele é eu estou com medo. Só que também não é um check que te protege. Porque você vai foldar. Você já está meio ferrado quando o cara tem um flush. Só que você não aceita que você está ferrado quando você tem um flush. Então o cara tenta fazer uns malabarismos lá, para tipo, cara, eu vou perder o mínimo quando ele tem um flush, porque eu vou dar check call, aí se dobrar o river, aí eu saio atirando. Cara, é o mínimo isso. Porque qual que é o nosso raciocínio? Lembra que a gente falou que a gente tenta maximizar o quanto a gente ganha de cada mão? Quando eu estou com 7-7 e bateu o 2 de copas, agora a minha equação muda. Eu olho e falo assim, beleza, o Ás, ele larga? Não larga o Ás. Um cara fraco não paga para acertar Ás, o cara não sai lá do Piauí para vir no Mastermind jogar, acertar o Ás e largar. Não larga mesmo. Então, se ele não larga o Ás, eu ganho ficha do Ás. Então, eu tenho que apostar contra o Ás. Ele larga o 8. Talvez ele largue o 8. Mas se o 8 dele tiver copas, não larga. Se o 8 dele for, 8 e 9 com 9 de copas, 8 e 10 com 10 de copas, porque o cara dá call, não larga. Ou seja, alguns dos 8 continuam me pagando.
Ele dá call com 2 pontos? Dá call, não larga. Ou seja, ele dá call ou raise com flush? Dá call ou raise com flush. Tem mais Ás 8, 2 pontas ou mais flush? Óbvio que é mais Ás 8, 2 pontas. Então você tem que apostar, cara pálida. Só que o cara não aposta, por quê? Porque o cara fica naquele medo. E quando ele não aposta, sabe o que acontece? O Ás dá mesa atrás. O 8 dá mesa atrás. E aí quem que aposta? O flush. Você não vai largar, porque você sabe que esse cara pode estar blefando lá o 9-10, ele pode blefar um 5-6, eu posso acertar um full e arrumar uma fortuna contra o flush. Então você não larga. Mas você conseguiu, pelo check, dar uma maneira de só entrar dinheiro quando você está perdendo quase. Sendo que quando você aposta, entra mais dinheiro quando você está ganhando. Mas você vai ter que saber passar pelo quê? Por esse negócio que eu falei que a gente passa muito. Eu aposto e fico lá. Pelo amor de Deus, só dá call. Pelo amor de Deus, só dá call. Você não tem noção quantas vezes eu estou jogando live e eu aposto e eu falo, pelo amor de Deus, não me dá raise. Tipo, porque eu sei que se eu tomar raise, aí eu estou ferrado. Nessa situação é uma dessas. Eu estou ferrado, mas ainda estou semi-ferrado, porque eu estou trincado. Então ainda posso lá dobrar e arrumar um potaço no river e tudo mais. Da mesma maneira que, quando vocês estão na outra situação, vocês não blefam bastante. Por exemplo, quantos jogadores, tipo, que eles dão um call com um draw, bate o flush draw e eles não blefam. Para dar um exemplo. Nessa situação, sabe como eu jogaria meu 7-7? Mas eu apostei turn e o cara deu raise. Eu vou dar call. Se bate um 3 preto, que eu não fulei, eu vou dar check fold no river. E por que eu vou dar check fold no river? Porque eu acho que a maioria das vezes que esse cara fraco estiver fazendo essa linha, ele está com flush. E eu não fulei. Mas o meu objetivo era tomar call no turn. O meu lucro está quando eu tomo call no turn. Aconteceu outra coisa que não está no meu controle, mas que é um pouquinho lucrativo. Que é dar call para fullar, porque se eu fulo, arruma uma fortuna, porque o cara não vai largar o flush dele. Beleza? Então, se eu vou foldar o 7-7, eu falo, juro para você, se me encontrar na mesa e rolar isso, eu vou foldar. Se eu vou foldar o 7-7 para essa combinação de raise turn e bet river quando não dobrar, por que o cara não faz isso quando ele tem 9-10 off? No flop Ás 7-8. Quantos de vocês cogitam fazer isso? Quantas vezes vocês veem as pessoas num torneio de buy-in barato, bate o flush, ela pega e dá raise com uma parada que não é o flush. Seja um 9-10, seja um 8, seja um 7 que ele tenha na mão, seja um Ás fraco, seja qualquer coisa. Que o cara pegou e falou, vou tirar o bueno de uma mão forte. Então se eu vou tirar o bueno de uma mão forte, eu vou dar o raise. Aí quando o bueno dá call, ele fala, putz, por que o bueno beta e dá call aqui? Talvez se ele tivesse um flush ele me voltaria e tal. Então ele não tem tanto flush no range dele. Talvez 2 pares está tentando fullar e ver o que eu faço no river. Talvez Ás e alguma coisa de copas para ver se vem copas no river. Aí vem um 3 que não me ajuda em nada. Porque não dobrou para me dar full e não bateu copas para me dar flush no range que você está me colocando. Você tem que blefar sempre. Porque se eu não melhorei e eu tenho chance de estar te dando flush, eu vou foldar a mão. Mas as pessoas não blefam, entendeu? Então essa é a diferença de torneios de buy-in caro para torneios de buy-in barato. No torneio de buy-in caro, pintou a oportunidade, o cara vai usar. Então a gente tem estudado muito os torneios mais altos, visto que os caras lá fora estão fazendo, e a conclusão que chegou é que o poker está evoluindo para ser um jogo de texturas. O que significa texturas? Você vê o que bate no flop, é mais meu ou mais seu, e eu jogo em função disso. Então, bater um turn que me agrada e que faz as minhas mãos ficarem mais fortes e as suas mais fracas, se me importa o que eu tenho, eu vou te colocar pressão. Bater um turn ruim para mim, você vai me colocar pressão e eu vou aceitar. É mais ou menos isso. Tipo, simplificando ao extremo. E no torneio de buy-in barato, as pessoas não fazem isso. Elas não pegam as oportunidades de blefe. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam explorar medos que os jogadores de buy-in barato têm. O jogador de torneio de buy-in barato, ele por não ter esse conhecimento técnico, ele não tem a confiança de quando ele está ganhando. Então, qualquer carta que bate, tipo, que é meio ruim contra ele, ele vai ficar com medo. E ele revela o medo que ele tem por como ele joga a mão. Então, para dar um exemplo, uma mão que eu joguei no CPH. Eu subo um 9-8 de paus do botão e um senhor tribeta do Big Blind. Ele faz uma tribet grande. Eu dou call porque a gente está bem deep, então tem espaço para jogar, eu vou jogar em posição e tal. Eu acho que eu tenho a vantagem de habilidade que eu preciso usar ela. Aí o flop bate, tipo, Ás, 8 e 2. Bateu lá, Ás, 8 e 2, tipo, sei lá, com uma carta de paus. E eu tinha paus. Aí ele check. Quando ele check, primeira coisa que vem na minha cabeça. Esse cara tem muito par que não gostou do Ás. Porque ele é um senhor meio tight. Talvez ele dá check com Ás, mas eu também acho difícil a chance dele dar check no Ás. Não, era Ás, 6 e 2. Eu não tinha par no flop. Aí ele check e eu aposto.
Quando eu aposto, primeiro, ele pode ter me tribetado com o rei e dama da vida, não ter acertado nada e resolvido dar check fold com medo de jogar a mão. Mas eu acho que a maioria das vezes, num flop que tem Ás, ele apostaria meio que para comprar o Ás nessa situação. Mas quando eu aposto esse cara da check call, ele está escancarando na cabeça dele que ele tem alguns tipos de mãos. Ele pode ter ou os rei, dama, vala, 10 da vida, que tipo, não gostaram do Ás, ou um Ás que ficou gigante e fala, meu, tem 2 Ás aqui, tem um lá, eu matei o baralho, se eu apostar ele vai largar. Mas você vê como são mais mãos fracas que mãos fortes? Então esse meu 9-8, eu preciso blefar ele. Tipo, e eu acho que eu tenho chance de tirar o cara de rei, dama, vala, 10. Por quê? É fácil o cara dar call nas 3 nessa? Não é. Tipo, aí eu vou lá e aposto. Aí o cara dá call e o turn vem um 9. Um 9 ou um 8, que eu fiz um par. Nesse momento, alguns jogadores erram, porque ele vê o 9 ou 8, na cabeça dele assim, opa, agora tem um valor. Mas contra o range que você estava dando para esse cara, que é bem óbvio, você não tem valor. Porque, sabe, ou você ainda precisa do 9 ou 8 para apresentar e ganhar da dama-dama, ou você está morto para as Ás. Então você precisa blefar essa mão. Esse 9 não muda nada. Ele só te dá um pouquinho mais de chance de ultrapassar um dama-dama. Mas você tem uma chance muito maior de ultrapassar o dama-dama, que é simplesmente apostando. Porque o cara agora vai ter que pagar a segunda com medo da terceira que vai vir. E vai vir. Porque eu sei que ele não jogaria um Ás desse jeito. E se ele tiver as Ás, parabéns para ele, entendeu? É das principais frases que a gente fala quando a gente joga torneio bem barato. Se tiver, parabéns. Porque a gente sabe que pessoas que jogam muitas mãos, quando elas se colocam numa posição de fraqueza, não deu raise, não deu aposta, é difícil ele estar forte. Por ser difícil ele estar forte, eu vou descer o cacete, vou mandar a ficha sempre que puder. Então, esse uso de mãos, que assim, que elas têm um pouco de valor para blefe, é algo que vocês precisam usar muito em torneios de bem barato. Então, nessa mão que eu joguei, o cara foldou o turn, tipo, tem que vir o Ás no flop, né? Sendo que o cara estava ganhando a mão. Então, exemplos de situações que a gente tem usado para blefes com mãos que antigamente a galera não blefava em torneios de bem barato. Dá um exemplo, eu subo com 5-6 suited e um cara me paga no botão. Aí bate o flop, valete 9-6. Beleza? Então acertei o menor par. Nessa situação, contra um cara que eu sei que joga com muitas mãos, eu vou apostar as 3 quase sempre com esse 5-6. Vou falar, Bruno, mas por que você vai apostar as 3 quase sempre com 5-6 aí? É o terceiro par. Eu não estou vendo a minha mão como o terceiro par. Eu estou vendo a minha mão como algo que tem algumas propriedades contra um tipo de mão do cara e tem outras propriedades contra outro tipo de mão do cara. Então vamos analisar essa textura. No flop valete 9-6, certo? No valete 9-6, quando eu aposto e o fulano dá call, ele tem uma textura que é mãos prontas, que não vão largar. Então, valetes, dama que slow playou, 10-10, esse tipo de mão que não vai largar nem a machadada. Mãos prontas que talvez larguem. Então, o 9, 8-8, 7-7, esse tipo de mão mais ou menos. Draws, o valete 9-6 é um flop que tem muitos draws. Então, 10 e dama, 10 e rei, 10 e 8, 10 e 7, 7 e 8, 5 e 7, tem uma boa quantidade de draws. E talvez alguns monstros, né? 9-9, 6-6 é difícil porque eu tenho 6. Então, por que faz sentido com o 5-6 eu apostar as 3? Por quê? O 5-6, eu não estou vendo ele mais como o terceiro par. E só o terceiro par eu vou tentar apresentar ele vai ser bom. Eu estou vendo ele como um draw, uma pedida, quando esse cara tiver uma mão melhor que a minha. Então, quando ele tiver valete ou 9, eu com meu 5-6 tenho alguns outs para ganhar a mão. O 5 e o 6 me faz ganhar a mão quase que imediatamente. E são outs escondidos. O que significa que são outs escondidos? Meu, bate um 5, o cara de valete não vai largar nada. É uma carta que ele julga ser segura para ele. Bate o 6, a mesma coisa. Então, é uma mão que ela é boa para eu blefar nessa situação. E ela tem uma propriedade boa. Ela está na frente dos draws. Se o cara tem 10 e 8 e eu tenho 5, 6, eu estou na frente dele. Então, se eu aposto as 3, tipo, às vezes eu acho que eu estou blefando, mas eu estou só apostando a minha mão por valor. Porque o cara tem um draw que não acertou. Então, essa propriedade contra duas coisas que o cara tem é muito importante. Aí você fala, e bueno, mas como que você com 5, 6 aposta o turn e faz o cara foldar um 9? Cara, quando eu aposto o turn, às vezes eu estou apostando no 2 e estou extraindo o valor do 10 e 8. Às vezes eu estou apostando no rei e estou fazendo um 9 foldar. Então, eu apostar as 3 com mãos com essas características contra um cara que tem muitas mãos, está jogando muita coisa, é bom. Porque às vezes eu estou jogando por valor, às vezes eu estou jogando por blefe. Mas é um jeito de jogar um par baixo que as pessoas não viam antes.
E a gente tem usado isso demais, porque são mãos que me dão equidade, ou seja, a hora que você vai ver a porcentagem de chance que você tem com 5-6 contra valete, com valete 8, por exemplo, você vai ver que não é pequena. Porque o 5-6 vira e mexe, abre queda para sequência no turn, abre broca no turn. Dependendo do naipe do seu 5-6, você abre flush draw no turn. Então imagina que o flop é valete 9-6, com 1 ouros, e você tem 5-6 de ouros. Meu, se abre ouros no turn, você tá gigante agora para tentar ultrapassar a mão do cara e ter uma mão de valor. Ou seja, a sua mão, quando virar valor, você extrai do valete, você extrai dependendo do 9, e quando não virar valor, você tem chance de tirar essas mãos, porque não virou valor, mas bateu o Ás. Não virou valor, mas bateu o Rei. Não virou valor, mas o cara tem 10 e 8. Então você ganhou um pote dessa maneira, entendeu? Então, por que eu estou falando muito isso? Porque as soluções para a gente ganhar fichas, ganhar dinheiro de jogadores de torneio de buy-in barato, são soluções diferentes do que vocês estão acostumados. E são soluções que precisam fazer vocês se exporem. E é por isso que a gente volta para o começo da palestra. Porque se vocês não estiverem dispostos a se expor em torneios de buy-in barato, se expor é o quê? Bala, flop, turn river, apostar por valor com mãos médias, sabe? Blefar cartas que assustem o cara, mesmo quando você não tem nenhuma defesa. Então, aquela situação clássica. Você pagou com 10 e 9 de paus, bateu o flop 7, 8 e 2, com 2 copas, eu vou dar call nesse flop sempre. E quando bater copas, eu vou blefar sempre. Mas você não tem nada, mas dane-se. O cara não tem o flush. Ou o cara tem mãos que não vai aguentar a pressão do flush, então vai lá, bomba e bomba. Então vocês, eu sei porque eu já trabalhei muito com o time micro do QG, já trabalhei muito com coaching, já estou cansado de trabalhar com jogadores que estão começando assim. O principal erro do jogador que está começando é não se expor, porque ele acha que aquela mão única é a mão que vai decidir a vida dele. Então o cara pega o 10 e 9 e fala, meu, se eu blefe esse 10 e 9 o cara tem, eu estou ferrado. Não, você está jogando todas as suas mãos, porque às vezes você de fato tem copas. Então você não pode achar que assim, você não pode achar que só sua mãe teve filho esperto. Então quando você tiver copas, o cara vai pagar. E quando você tiver 10 e 9, o cara vai foldar. Não é desse jeito, entendeu? Você quando tem copas, às vezes toma call e às vezes toma fold. Você quando não tem copas, às vezes toma call e toma fold. A nossa habilidade é conseguir dar umas, sabe, uma ajeitadinha para tomar mais call com copas pelo bet size, sabe? Quando você sentir que você não vai tomar call no flush porque o cara é muito bundão, você dá só call com o flush draw, com o flush pronto já e deixa o cara betar o river. Então, enfim, a gente vai ter várias habilidades para isso. Então, eu não sei se ficou muito claro que vocês, para jogarem torneios de buy-in barato, vocês vão precisar sair da caixa. Vocês vão, que nem quem já viu aquela minha outra palestra, sabe que você vai precisar ter maneiras diferentes de enfrentar situações diferentes. Se você fizer a mesma coisa que todo mundo faz no torneio de buy-in barato, você só é mais um deles. Então, essa é a principal diferença. E a quarta coisa, só para a gente finalizar, bem rápida, existe um problema de mentalidade de pessoas que vão jogar torneios de buy-in barato, quando elas estão começando, que é o seguinte. A pessoa acha que ela tem direito de ser vencedora no poker. Por quê? Porque o cara pega um cara que joga pior que ele e fala, eu tenho direito de ganhar desse cara. O fato do cara jogar pior que você não significa que você vai ganhar dele se você não sabe a estratégia para ganhar dele. Ou seja, você jogar bem contra caras ruins não é só jogar ok. É ter uma estratégia que explore o que esses caras estão fazendo de errado. E até você ter essa estratégia, não ache que você tem direito de chegar e ganhar. Porque esse direito de você achar, falar assim, não, quando eu sento na mesa com um cara pior que eu tenho que ganhar, eu vou ganhar, é o que faz com que você fique com medo de perder. É o que faz com que você, a hora que vai jogar a mão, fale, putz, não vou blefar aqui, porque eu cheguei à conclusão que esses caras não foldam. Então a estratégia é não blefar, pelo contrário, a estratégia é blefar ainda mais. Se você for ver, pega um dia e vai ver, abre as mesas do PokerStars, para dar um exemplo. Chega no meio de uma reta de torneio, lá o blind lá está lá 300, 600, 400, 800 e tal, e vai ver o João Simão jogar, que joga tudo quanto é buy-in, vai ver o Bauer jogar, que joga tudo quanto é buy-in, como que eles jogam o buy-in deles de $1, 1,10 com 3 buys, 3x turbo, como que eles jogam o Big 550, como eles jogam o Big 440, e vai ver se eles jogam para trás ou se eles jogam para frente. E entenda que eles jogam para frente por tudo isso que eu expus agora, mas principalmente pelo fato que se as pessoas jogam muitas mãos, elas vão ficar com mãos fracas ao final das 5 cartas. Se elas ficam com mãos fracas ao final das 5 cartas, quem tiver mais coragem, mais peito e estiver blefando mais nas situações melhores, vai ganhar dinheiro porque essas mãos têm que foldar.
é o caso clássico. Se você fala assim, pô, o cara não larga o Wise 7 dele. Significa que no melhor dos cenários, geralmente, ele termina a mão com um par de Ais com um Kicker 7. Não pode ser ruim para você isso, que é a melhor mão que ele termina com Ais 7 é par de Ais com Kicker 7. Mas ele acerta 2 pares. Não acerta. 2 pares, você acerta, eu acerto na mesma frequência com todas as mãos. Todas as mãos têm as mesmas chances de fazer 2 pares. Só que o meu Ais 9, se faz 2 pares contra o Ais 7, que fez 2 pares, me dá dinheiro. O meu Ais 5, que eu não estou jogando, não vai me dar problema. Então, essa vantagem de ranges é o que garante a nossa lucratividade. Mas essa lucratividade vem no longo prazo. Não vem em um torneio, não vem numa semana, não vem em uma mão que você joga contra um cara pior. E a gente precisa entender isso para conseguir evoluir no jogo. Beleza? Então, agora eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta sobre torneios baratos, sobre estratégia, dúvida sobre o que eu falei, não sei se ficou muito claro porque não teve a apresentação, porque eu faço meio no freestyle. Mas, se alguém tiver uma dúvida, manda aí. Não sei se tem dúvida online, se tem alguém acompanhando. Vamos lá que eu vou passando o microfone aqui. Queria saber em que parte desse torneio de bem barato você usa o pot control aí. Assim, eu uso o pot control em torneios de bem barato quando eu vejo que uma mão que eu vou jogar, ela pode ter 2 resultados. Porque o que acontece? Para recomeçar a minha resposta. Eu estou falando que a minha estratégia é ir explorar o valor ao máximo. Às vezes, explorar o valor ao máximo me deixa exposto, no sentido do quê? Eu vou apostar as 3 com dama-dama, e vou tomar call do rei às vezes, vou tomar call dos 8 às vezes, e isso me dá um lucro no longo prazo. Mas, às vezes, eu vejo, quando eu estou lá mais para frente do torneio, que isso me coloca em 2 cenários. Que ou eu arrumei uma quantidade de fichas legal, ou eu me valubetei as 3 e caí do torneio. Tipo, com um cara que não larga uma mão, claro, né? Contra qualquer cara. E caí do torneio. E aí eu chego à conclusão que, cara, cair desse torneio com tanto cara ruim não é bom. E ter fichas a mais não faz a mesma diferença do que cair. Você entende mais ou menos o que eu estou falando? Tipo assim, essas fichas a mais não vão me fazer ganhar o torneio ainda, vão me ajudar. E cair do torneio porque eu perdi todas as minhas fichas, de fato fazem eu cair do torneio. Então, quando eu chego nesses cenários, eu começo a equilibrar mais. Esse cenário costuma, sei lá, dependendo do torneio que você vai jogar no PokerStars, o blind está 1.000, 2.000, sabe? Está lá 500 mil, 600 mil, 200, tá uma coisa assim. Aí eu começo a controlar um pouco o pote e ser menos guloso. A expressão que a gente usa é guloso, porque eu estou indo atrás de ficha sempre, entendeu? Então aí eu pego e falo, cara, se eu controlo aqui, eu ganho um pouco menos de ficha na média nessa mão, mas quando eu estivesse perdendo a mão, agora eu tenho ficha para continuar acumulando ficha, porque esses caras são muito ruins. Já se eu jogo num torneio mais caro, eu não faço isso. Porque num torneio mais caro, as oportunidades de acumular fichas são menores. Então, quando elas aparecem, eu tenho que pegar. Então, no torneio mais para frente, assim, do meio para frente. No começo do torneio, eu estou acumulando muita ficha, porque eu tenho muita gente para bater. Então, cair no começo do torneio não é... Sabe, é ruim cair no começo do torneio, mas não me mata a lucratividade. Eu prefiro me matar para acumular ficha no meio, assim, no começo, meio do torneio, valubetando muito. E essa é a diferença importante. Não significa que eu vou blefar muito no começo do torneio. Eu vou valubetar mais e blefar quando eu achar que a situação é boa de blefe, entendeu? Beleza? Quem tinha levantado a mão? Baixa, por favor, vem. Opa. Eu queria saber com que range, sabendo dessa fraqueza desses oponentes, eu vou defender o Big Blind. Porque, por exemplo, eu vejo muito stream daquele Tonka e daquele WC Heiger, ele defende muito o Big Blind com um range enorme. E eu ainda não sei o range de defender o Big Blind. Tá, essa é uma pergunta boa. Para a gente entender com qual range a gente vai defender o Big Blind, a gente precisa ir primeiro na matemática da defesa do Big Blind. O que acontece? Dependendo da fase do torneio que você está, e do torneio e do tamanho dos antes, e do tamanho do raise do seu adversário, então pensa aquela situação clássica lá, blind 1.000, 2.000 com ante de 300. Aí o cara vai lá e faz tudo 4.200. E você está o Big que você já pingou 2. Então esse cara fez 4.200, então pode ter 4.200 desse cara, mais 2.000, mais 1.000, só aí tem 8 e pouco, tem 7 e pouco. Somar os antes, de 9 jogadores, tem mais 2 e pouco. Então você tem que pagar 2.000 para ganhar num pote que tem 9 e cacetada. O que isso significa? Que a matemática que você precisa é muito favorável a você. Porque imagina que você dá call
e por alguma maneira você ganha a mão. Esse call inicial custou 2 para ganhar 9. É muito bom. É por isso que as pessoas defendem muito o Big Blind. Então, qual que é o primeiro ponto? Saiba que você tem que se orientar primeiro por essa matemática. O segundo é, beleza, agora vamos escolher as mãos que me dão nessa matemática. Você vai pegar e falar, cara, 2 e 3. É uma mão que tem os odds para dar call? Em tese tem, porque se você pegar e falar assim, o cara está subindo com range que tem lá, sei lá, 6, 6 mais, Ás e 10 mais, Ás e 5 suited mais, as conectadas, um range grande. E você colocar o 2 e 3 e ver a porcentagem de vezes com que o 2 e 3 ganha mãos contra esse range, você vai ver que é maior que a porcentagem que você precisa para dar esse call. Então, em tese, seria um call. Mas o que acontece? Quando você dá o call com o 2 e 3 e acerta alguma coisa que faz você ultrapassar esses jogos, não é garantia que você vai conseguir apresentar esse 2 e 3. E esse que é o problema. Na prática, que situação é essa? O cara subiu lá de rei e dama, bateu o flop 10, 7, 2. E você tem 2 e 3. Então você ultrapassou o rei e dama. Mas como que você vai ganhar essa mão? Vai ser difícil. Porque você vai dar check, esse cara vai lá apostar com o range dele inteiro e você está num cenário muito complicado. Então o que as pessoas fazem? As pessoas escolhem para defender mãos um pouco de acordo com o preço e um pouco de acordo com o range do cara e um pouco de acordo com a qualidade do seu oponente. Então, para dar um exemplo, o cara subiu do TG. Quando o cara sobe do TG e eu estou do Big Blind, eu tenho preço favorável com quase qualquer coisa. Mas eu vou jogar mãos que tenham chance de ultrapassar o range do Big Blind, do TG. Ou que, pelo menos, não me confundam. Me confundam é o quê? É o risco de é o reverse implied odds, que a gente chama. Risco de eu acertar um jogo e perder mais. Exemplo de mão que me confunde. Valete 7 off, por exemplo. Eu dei call lá do Big Blind de valete 7 off contra o TG. Quando bateu o flop valete 3 e 4, eu não sei onde eu estou. Eu não sei como que eu vou jogar essa mão. Porque eu vou dar check, aí o cara vai lá e vai apostar o flop. Aí eu vou dar call. Aí eu turn 5, eu check e ele aposta de novo. E aí? Ele está blefando Ás e Rei e Ás e Dama para me tirar de um valete fraco ou de um 4? Ou ele está apostando Ás, Ás, Rei, Rei, Dama, Dama por valor? Então, é uma mão, valete 7, que não me dá alguma chance de ultrapassar de fato tudo. Então, contra um cara bom, que eu sei que vai me colocar em situações difíceis, eu foldo esse valete 7. Contra um cara ruim, como que o cara ruim jogaria? O cara do Big Blind. O cara vai pegar e vai apostar o flop valete 3 e 4, eu vou dar call. O turn vai bater um 5. Se ele tiver um par alto ou um valete forte, ele aposta. Se ele não tiver, ele dá check. Então aí fica fácil eu jogar meu valete 7. Então se é contra um cara ruim, eu dou call. Se é contra um cara bom, eu foldo. Tipo, se o cara pegou e fez 2.5 o raise pré-flop, eu foldo até se o cara é médio. Se o cara fez 2, eu pago se o cara é médio. Então eu estou trabalhando com essas variáveis, entendeu? A hora que chega no final, e aí óbvio, que mãos que eu vou defender mais contra o cara do TG? Eu vou defender lá um 8 e 9 off, porque o 8 e 9 off, quando acerto o par, eu já estou menos dominado, entendeu? Bateu lá 8, 3 e 2, beleza, eu estou perdendo para os pares grandes. Mas para 8 eu não estou perdendo, porque é difícil o cara estar subindo com 8 lá do começo da mesa. Então eu tenho mais cartas que me ajudam. Tipo, assim, quando bater a carta, eu falo, opa, agora estou bem. Então, por eu estar menos dominado, me dá um pouquinho mais de equidade. E se vocês pegar essa lógica que eu te passei, desses 3 fatores, e expandir para as outras posições, aí você vai achar a resposta para aquela posição. Então, você está lá no botão, o cara subiu do botão. Aí você fala, pô, o cara subiu do botão, eu vou dar call com muita coisa se ele for ruim. Estou jogando um torneio bem barato, o cara subiu do botão, deu mini raise, o blind está caro, o ante está caro, eu estou lá de 7, 4 off, eu vou dar call. E por quê? Porque o cara vai cometer tantos erros depois do flop, vai ser tão fácil jogar a mão contra ele, que eu não posso deixar passar essa oportunidade, entendeu? Agora, toque, Scoop. Isso acontece direto em Scoop. Scoop, eu estou jogando Scoop de $11 e está o Iso na mesa. Tipo, fala, porra, o Scoop de $11 tem uns caras que não sabem para que lado corre o baralho e tem um dos melhores jogadores do mundo. Quando o Iso sobe no botão e eu estou no Big Blind de 7, 4 off, eu já fico meio... Falo, pô, beleza, é uma mão lucrativa, mas eu estou jogando contra o Iso. Aí eu falo, eu tenho algum tipo de vantagem contra o Iso? Tenho uma. Eu sei quem ele é e ele não sabe quem eu sou. Tipo, ele é um cara que a gente sabe, não é que sabe como joga, mas sabe o que vê. Eu sei mais ou menos como é aquele tipo de raciocínio ele vai ter, ele não sabe como vai ser o meu. Então, se eu for jogar contra o Iso, eu vou tentar usar isso a meu favor. Então, a soma dessas 3 variáveis é o que faz com que a gente defenda mais ou menos no Big. Então, quando você assiste stream de caras bons, como Tonka,
como o WGC Rider, que é o Doug Polk, que é um dos melhores jogadores do mundo, esses caras defendem demais o Big. Porque eles sabem que o pós-flop deles é muito superior ao do oponente. Então, por exemplo, quando eu estou jogando, eu sei que o meu pós-flop é superior a alguns caras e é pior que de outros caras. Quando são caras que são melhores que eu, cara, eu sou um pouquinho mais cuidadoso. Porque na prática, a hora que você defende, você ainda vai precisar apresentar aquela mão para ganhar. E para apresentar aquela mão para ganhar, você precisa passar por flop, por turn e por river. Que contra cara bom não é muito fácil, entendeu? Então ficou mais ou menos claro? Beleza. Alguém mais alguma pergunta? Diga. Tem aí também? Onde foi? Boa tarde. Queria saber se você vê muita diferença para conseguir explorar esses jogadores mais fracos do buy-in barato em termos de estrutura regular e estrutura turbo. Assim, se na hora que aperta a estrutura turbo você vê uma vantagem, ou se a longa duração do torneio de estrutura regular também você vê como explorar uma vantagem. Se você for fazer uma pesquisa no Sharkscope dos jogadores que jogam, você vê que todo jogador tem um ROI, que é como a gente mede a lucratividade do jogador no torneio, menor em torneios turbo do que torneios regulares. E da onde vem essa lucratividade menor na média? Então você pega um cara que é muito bom em torneio regular, ele vai ter um ROI lá de 40%, 50%. Tá vendo no torneio turbo, um cara muito bom tem um ROI de 15%, de 20%. E justamente porque num torneio turbo, por ser mais curto o jogo, você tem menos espaço para jogar mais mãos e jogar flops, turns, rivers. E o que acontece? Poker é um jogo de tomada de decisão. Então, se eu tomo decisões melhor que meu oponente, eu vou lucrar no longo prazo. Então, o que eu preciso ter acesso? A poder tomar decisão. Se eu já chego no turn e a gente já está win, ou chega no flop e já está win, eu não estou tomando decisão mais, entendeu? Então, em torneios turbo, a margem que você tem para tomar decisões lucrativas e explorar jogadores piores é menor. Mas o que não significa que ela não existe, ela existe. E aí qual que é o lado bom de jogar turbo? Porque você pode jogar mais torneios, o torneio é mais rápido, você pode jogar à noite, você tem menos restrições de horário. Então você tem, de fato, sim, muitas coisas para explorar contra jogadores em torneio turbo, desde caras que dão call com menos mãos que eles deveriam nos seus all-ins, caras que dão all-ins com menos mãos, aí sobra mais situação para você. Então a gente sempre tem que viver por um princípio que é, se os jogadores estão tomando decisões erradas, a gente vai conseguir explorar. Se a gente explorar muito ou pouco, vai dar estrutura do que a gente está jogando. Então, por exemplo, quando eu jogava Cash Game, o Cash Game é um jogo que não perdoa o cara ruim. Por que não perdoa o cara ruim? Porque o cara vai ter que jogar pré-flop, flop, turn e river toda a mão que ele entrar. É diferente de torneio que o cara está com 20 blinds. Se o cara quiser, o cara pode ter uma estratégia de all-in ou fold pré-flop. Que o cara nunca vai ver nem flop, sempre vai estar sempre all-in. Aí você vai explorar nessa estratégia, entendeu? Então, de fato, muda muito. E aí, óbvio que as coisas que eu estou falando aqui sobre como você vai explorar, estou pensando mais em torneios regulares. Para torneios turbo, quais são os erros que os jogadores que estão começando cometem mais? Eles dão call com pouca mão no Big Blind contra wins. Então, pega, por exemplo, lá o cara dá um raise de... O cara chova 10 blinds no botão, porque o cara está curto. Aí o cara no Big, fold Ice 3 suited, por exemplo, contra um cara que está dando all-in de 7-8 para roubar blind. Porque o cara fala, puta, não vou colocar meu torneio no Ice 3. O cara não está pensando que não tem um torneio. Você tem que dar o call com o Ice 3 porque está na frente do range do cara. E te dá lá X blinds por mão quando rola isso. Então é mais ou menos isso, entendeu? Mais alguma pergunta? Beleza, então. Galera, eu vou encerrar aqui. Depois agora a gente vai ter a palestra do Naka. O Naka ele tem uma história que é muito legal, que eu acho que pode ajudar bastante. O Naka é membro do Akari Team, é instrutor do Akari Team. Deu quanto o Bounty Builder de 44 esses dias? Não para de arrumar a nota, deu 11? Não para de arrumar dinheiro jogando poker. E a história do Naka eu acho que é muito legal, porque o Naka, assim, até o negócio que eu estava conversando com a Akari antes da gente montar as palestras aqui, às vezes a minha história no poker, a história do Akari, ela começa a ficar assim, não que não serve para nada, mas é de tanto tempo atrás que não tem mais conexão com a realidade de hoje, com o poker de hoje. Então, quando eu comecei a jogar em 2005, aí em 2006 foi quando eu virei profissional. O cenário era completamente diferente em você não ter time, não ter site de vídeo, não ter fórum. O jogo era mais fácil, mas você tinha menos informação e tal. Mas eu acho que a história de caras que fizeram a transição
sabe, assim, de uma profissão para amador, para profissional, para viver disso, como o Naka, que fez a transição não tem muito tempo, foi em 2013 que você começou, né? Que foi em 2013, está hoje em 2016 aqui, já com a carreira dele andando, já se virando, pagando as contas com o poker. Eu acho que ela é mais atualizada que a minha. Então, a história que o Naka pode contar para vocês, os desafios, como que foi, eu acho que vai ser muito legal. Então, a palestra do Naka acho que vai ser importante demais para vocês. O Naka é um cara que a gente confia e é um dos instrutores nossos do time, ajuda a gente no curso, ajuda a gente no time e tudo mais. Ele vai falar com vocês aí sobre a carreira dele e como foi essa transição. Depois vai ter a palestra do Akari, então ele vai ter um bate-papo, vai falar muito sobre jogo ao vivo. Vocês perguntem bastante, então, sabe, aproveitem essa oportunidade que a gente tem, que a gente responde tudo o que vocês quiserem, para perguntar o máximo que vocês puderem. E depois a gente tem no final do dia a palestra sobre investimento, gestão de finança. Então não é só sobre investimento, é como que o jogador de pôquer tem que gerir a finança dele para manter uma carreira e não gastar tudo, é entender de fato o que ele tem de dinheiro de verdade, o que ele precisa gastar, o que ele precisa guardar, como é investimento, controle de bankroll e tudo mais. Então essa é uma palestra muito legal, beleza? Então valeu aí pela presença e até amanhã que tem mais.